Livre para todos os públicos. Olá pessoal, bom dia. Geopolítica em Foco está no ar nesta quarta-feira, 5 de junho de 2024. Por aqui você acompanha as principais notícias do mundo com a análise do professor, sociólogo e escritor Lejane Mirham. Bom dia, professor. Bom dia, querida Thalita. Bom dia, nossos queridos espectadores. Nós vamos continuar falando principalmente sobre a Índia hoje. Processo eleitoral por lá, né? Temos resultados mais robustos agora, já que são muitos eleitores votando nesse processo eleitoral ali na Índia. Mas vamos para lá? Vamos para a Ásia, então? Olha só, o BJP, que é o partido de Modi, perde maioria no choque eleitoral na Índia e precisa de aliados para o governo. Desafiando as sondagens, os partidos da oposição surpreenderam o BJP em estados vitais, redefinindo o cenário político da Índia, professor. O que a gente pode esperar? Bom, ali a eleição 44 dias, são 6 semanas, 7 vai ser 42 dias, né? E a apuração, 642 milhões de votantes, não sei ainda o número de nulos e brancos, ela praticamente já encerrou. Como é que é o sistema eleitoral da Índia? É diferente do nosso. Lá não é um sistema chamado proporcional, que é o melhor, é o mais democrático e reflete melhor a força de cada partido junto aos eleitores. Lá é o sistema distrital. Então eles dividiram a Índia em 543, eles chamam de círculos, não é distrito, o nome lá é círculo. Cada círculo elege um deputado. Portanto, a eleição nesse círculo, todos os partidos lançam só um candidato, ou seja, é como se fosse uma eleição de prefeito ou governador. Então, ela é majoritária. Para você ganhar naquele círculo, tem que ter 50% mais um. O Modi fez uma campanha, na língua deles lá, o número 400, eu não saber falar em hindi, né? Mas a campanha era Ab Ki Baar 400 Paar. Mais de 400 assentos nestas eleições. Ele estava acreditando nas pesquisas, que também não sei o método para você estratificar, imagina o tamanho da amostra para refletir 642 milhões ou 900 milhões de inscritos. Ele acreditou nas pesquisas, mas quebrou a cara. Claro que os 400 não era do partido dele, era da aliança dele. Ele participa de uma aliança que tem o nome de Aliança Democrática Nacional, na sigla inglesa NDA, National Democratic Alliance, né? Então ele faria 350, ele fez 303 na vez passada, então ele tinha esperança de crescer aí 47. E os aliados mais uns 50. Quebrou a cara. Agora, os números finais já estão praticamente fechados. O New York Times acabei de ler uma matéria lá, ele já vai prestar juramento já como novo primeiro-ministro hoje é 6, sexta-feira, dia 8, né? Bom, ontem nós noticiamos que ele estava com 292 deputados, 20 a mais da maioria, 272. Bom, hoje, para surpresa de todo mundo, né, todos os analistas, o número dele caiu para 240. 32 a menos do que a maioria para governar. Bom, acontece que ele tem uma aliança, o segundo partido dele, acabei de ler a entrevista do presidente, já declarou apoio, etc. Eles não vão romper a aliança, e esses 5 partidos, alguns mais à direita do que ele, vão garantir, aí eu não sei o número final, se vai ser próximo de 300 ou vai ser muito próximo da marca de uma maioria de 272. Bom, a oposição também tem uma aliança lá.
aliança lá chama Índia, na sigla inglesa, né? Que aí a tradução é Aliança Inclusiva para o Desenvolvimento da Índia. Diz os portais da Ásia, que são mais progressistas, que essa aliança índia é de centro-esquerda. E o Partido do Congresso, que governou a Índia desde 1947 até o partido do Modi é de 1980, né? Então um partido que governou aí décadas a Índia, que já foi progressista, hoje não é mais, eu tenho dito isso. O Partido do Congresso é o que lidera esta aliança que a imprensa da Ásia chama de centro-esquerda. Bom, o Partido do Congresso, que é da família Gandhi, Indira, Rajiv e agora o neto da Indira, o Rahul Gandhi, nós noticiamos, ele tinha 52 deputados, pulou para 99, então ele quase dobrou. Mas a aliança que ele participa, ela atingiu 223. Agora, 223 está longe de 273 para governar. Mas eles estão dispostos a fazer conversações para evitar, ou seja, eles vão tentar atrair até alguns partidos da direita que estão com o Modi para formar um governo. Eu não acho que isso vá ser possível, né? E eu quero finalizar, mas a Índia merece o nosso tempo pela importância. A Índia, muito antes do Modi, então já num governo anterior do Partido do Congresso, eles entraram em uma aliança, tem duas alianças militares lá no Indo-Pacífico, na Ásia, no Mar do Sul da China. Uma delas é a chamada Quad, ela é a mais antiga, ela é eu tenho aqui a anotação, de 2007. Ela é formada por Inglaterra, vários países, são 4 países, mas a Índia é membro disso. Portanto, é uma aliança militar para conter a China. Só que estava meio banho-maria, meio parado essa aliança, quando o Modi ganha a primeira vez em 14, 3 anos depois, em 2017, ele reativa o Quad. Aí é Japão, Estados Unidos, Austrália e a própria Índia. Então ele se dispõe, nesse aspecto, a também fazer uma contenção à China. Mas por que ele faz isso? Por causa de 2 conflitos, né, na fronteira Arandesh e Aksai Chin. Todos os 2 conflitos territoriais são com a China. É claro que um deles, chamado Caxemira, o Paquistão também está envolvido e não só a Índia e o Paquistão reivindicam aquele território, mas ele é um território administrado pela China. Não acho que este conflito territorial vá levar a algum rompimento, algum conflito maior. Mas esta aliança militar lá no sul da Ásia, não sabemos se a oposição conseguir formar, eu acho difícil conseguir formar, então ele derrubaria um Modi. Ali é parlamentarismo, não está elegendo o presidente, ali vale a articulação política. Não sabemos se a oposição, que é pequena a chance de formar governo, se eles sairiam do Quad e se eles resolveriam os problemas fronteiriços, que são muito antigos, né? Bom, e quero concluir aqui com um artigo excelente do New York Times, que eu acabei de ler. 4 conclusões sobre a eleição da Índia, né? Apenas em resumo. A invencibilidade do Modi acabou, né? Ainda que ele forme governo, ele já não é mais invencível. Há um claro redesenho do mapa político da Índia, mas é um redesenho que talvez, quase certo, não será suficiente para haver troca de governo. Então, muito provavelmente, ele vai conseguir manter-se no poder, né? Os mercados, o sistema de bolsas de ações, eles estavam logo na segunda, quando começou a apuração, em euforia. Agora entraram em depressão, com a menor possibilidade, mas ela existe, de a oposição voltar ao poder, né? E mostrou também
que há um novo redesenho do quadro das alianças políticas no país, que antes não era essa a tradição, os partidos governavam sozinhos, lançavam candidatos. Agora formou-se dois blocos, inclusive o maior partido comunista da Índia, são dois. Um chama Partido Comunista da Índia marxista, o outro chama só Partido Comunista da Índia. O Partido Comunista da Índia, marxista, é fortíssimo, tem muitas cadeiras, está nessa coligação Índia, que é de oposição progressista, não vamos chamar de centro-esquerda, e ele governa 2 estados dos 32, né? Um deles Bengala Oriental. Bom, são as notícias de hoje atualizadas sobre a República da Índia. É isso. Perfeito. As análises e a repercussão desse processo eleitoral você confere aqui no Geopolítica em Foco. Vamos rodar? Vamos falar agora sobre guerra contra palestinos. Temos ataques do Hezbollah, evacuação de Israel e fronteira em chamas. É reportagem da Spam TV. O que acontece? O Hezbollah está atacando, provocando grandes incêndios em áreas próximas à fronteira libanesa, principalmente em áreas palestinas, territórios palestinos que estão ocupados por israelenses, né, professor? Eles eram aldeias palestinas, foram evacuadas, aí construíram cidades israelenses. É preciso dizer que essas cidades foram evacuadas agora. Eles recuaram 10 quilômetros, já noticiamos isso aqui. Estes cidadãos israelenses estão morando em barracas de lona branca e azul, que são as cores da bandeira de Israel. Você imagina essas pessoas que vieram de fora, acreditando no mito sionista, venham para Israel, aqui é sua terra, aqui Deus deu essa terra para você, aqui é um lugar seguro. Eles têm que largar tudo, casa, sair com a roupa do corpo, correndo. Bom, pior do que isso, essas cidades fantasmas, numa faixa de 10 quilômetros dentro de Israel, porque Israel ocupava alguns quilômetros dentro do Líbano. Agora eles estão tendo que evacuar. Pode ser até que a fronteira norte de Israel tenha que ser redesenhada. Bom, não bastasse a evacuação, o Hezbollah, que é o aliado número 1 da resistência palestina, encheu de mísseis e atacou estas cidades. Aí vejam as imagens. Então, o jornal Haaretz, que faz oposição ao Netanyahu, tem uma das manchetes, né, é dinâmico, assim, não é exatamente agora, não está mais. Mas ele dizia assim: enquanto Netanyahu vacila no acordo de cessar-fogo, o norte arde em chamas. Dezenas de cidades estão pegando fogo, né? Não é só elas foram abandonadas, elas estão, olha aí, elas estão pegando fogo, né? Bom, Israel, aí outras notícias para agregar. Israel, então, intensifica a operação militar em Gaza, que é só isso que lhe resta. Netanyahu está aí nessa região do incêndio, foi para lá e anunciou, pasmem, que ele vai desencadear uma grande operação contra o Líbano. Se isso acontecer, aí sim, esta guerra que trava-se dentro, né, da Palestina, que eles chamam de Israel, ela pode se configurar em uma guerra regional. E aí o Hezbollah, que já disse, estamos esperando, estamos preparados, ninguém sabe o que pode acontecer, mas eu prevejo que vai ser um grande conflito. Os Estados Unidos, que não têm mais aquela grande influência sobre Israel, e continuam pressionando para que o governo israelense aceite a proposta que o Biden apresentou na sexta-feira, que nós já resumimos e que ela é boa e que o Hamas já aceitou, né? Bom, também foi revelado, estão aí nos jornais, portais internacionais, Israel fez e faz uma campanha midiática de lobby diretamente contra os deputados da Câmara dos Deputados. Lá não chama deputado, chama representante e Câmara dos Representantes. Para que esta Câmara dos Representantes jamais mude de posição
e continue apoiando. É tão grande o apoio que eles aprovaram uma lei que não vai ter grande eficácia, mas aprovaram uma lei que impõe sanções ao Tribunal Penal Internacional, porque esse tribunal pediu a prisão, né, o promotor pediu, ainda não está expedido o mandato de prisão, para o Benjamin Netanyahu. E quero finalizar na Cisjordânia, que é uma outra região onde moram 5 milhões de palestinos, Gaza moram 2, na Cisjordânia, que não tem guerra, chegou ontem ao número de 500 palestinos assassinados em uma região que não tem nenhum conflito. Então você veja a disposição de Israel de massacrar os palestinos. Sobre a Palestina é isso, Thalita. Perfeito. Vamos girar nossa pauta, falar sobre geopolítica mundial agora. Vamos lá, Russian Today, a matéria. A gente tem assim, um país da OTAN demonstra interesse em cooperar com os BRICS. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, ele chama Hakan Fidan, ele manifestou esse interesse em cooperar com os BRICS durante uma visita que fez à China. Inclusive, ele indicou que, embora a Turquia esteja nessa união com a União Europeia, também está explorando novas oportunidades de cooperação com parceiros em diferentes plataformas, como os BRICS, professor. O que vier eles traçam, né? Bom, o Erdogan é aquilo que a gente fala sempre, é um pêndulo, né? Então, nesse momento, o pêndulo está do nosso lado. Eu acho que se eles se aproximam do BRICS, acho difícil entrar. Se eles se aproximam do BRICS, para nós é positivo, mas que é muito estranho porque a Turquia, apesar de ser um país muçulmano, é o único país muçulmano que é membro da Aliança Atlântica, que é uma aliança formada, que era para ser contra a União Soviética, hoje é contra a Rússia, e eles cada vez mais forte. É preciso dizer aqui, um parêntese, a notícia que saiu agora, os Estados Unidos, cada país membro da OTAN, são 32 já, eles dão uma cota de seus soldados para estar sob o comando centralizado da OTAN. E quem manda nesse comando é um general 4 estrelas dos Estados Unidos. É assim desde 1949, quando ela foi criada, né? Então, os Estados Unidos já têm a sua cota dentro da Europa. Eles ficam estacionados em várias bases militares, na Alemanha, na França, etc. Tem muitas bases deles lá. Agora, acabou de sair a notícia que os Estados Unidos vão deslocar 300 mil novos soldados, esses que ficam dentro do território dos Estados Unidos, eles vão atravessar o Atlântico e vão se somar ao total de soldados da Aliança Atlântica. Para ficar aonde exatamente? Para ficar nos países próximos da fronteira com a Rússia. Que recado é esse que os Estados Unidos mandam para o mundo e para a Rússia? Nós estamos preparando uma guerra contra vocês, né? Então, é um desastre isso que está acontecendo, por isso que a Turquia sinalizar simpatia ao BRICS é muito bom do ponto de vista geopolítico mundial para o nosso campo, né? Vamos continuar rodando? A gente tem muitas notícias hoje. A gente vai falar sobre guerra na Ucrânia. Reportagem do Le Monde. A guerra na Ucrânia ofusca as comemorações do 80º aniversário dos desembarques. O presidente russo, Vladimir Putin, não foi convidado para essa cerimônia, ao contrário do seu homólogo ucraniano, apesar dele não ser mais presidente, né, professor? Vamos fazer esse parêntese aqui. O Volodymyr Zelensky. Então, ele vai participar dessas cerimônias que marcam o 80º aniversário dos desembarques aliados na costa da Normandia, em 1944. Estará ao lado de Emmanuel Macron e na companhia de cerca de 20 chefes de Estado e de governo. Joe Biden vai estar presente, Olaf Scholz, da Alemanha, Rishi Sunak, britânico, e Justin Trudeau, canadense, professor. Os nossos telespectadores aqui ouviram minha análise.
eles não comemoram o dia da vitória, que é o 9 de maio. Eles enaltecem o 6 de junho, que é amanhã. 80 anos do desembarque aliado na Normandia, que é uma cidade praieira da França. Então eles vão bater bumbo. Por quê? Porque os livros de histórias que eles estudam neste Ocidente e nesta Europa de 27 países membros da União Europeia, a OTAN tem 32, né? Então tem 5 que não são da União Europeia. Nos livros de história deles dizem que o 6 de junho de 1944 é o grande divisor de águas. Aí há uma reviravolta na guerra. Mentira. A guerra já estava definida, porque o Exército Vermelho, né, do Partido Comunista da União Soviética já tinha tomado e libertado praticamente todo o leste europeu. Já tinha empurrado os 4 milhões de soldados de Hitler, que já não eram mais 4 milhões, porque eles perderam 1 milhão lá na Rússia, né? E já estava quase chegando, já tinha libertado o campo de Auschwitz. Agora a propaganda deles é: não, nós é que fomos os responsáveis pela grande virada. Mentira. Eles tiveram muita dificuldade de chegar até Berlim, né? A União Soviética chegou muito antes. Então, fica registrado, e eu falei que eles iam bater bumbo. O Biden está lá, deve ter chegado hoje, embarcou ontem naquele avião presidencial Air Force One, né? E amanhã vai ter, então, já começaram hoje as solenidades, né? Eu lamento, mas é a propaganda midiática que, desde 1991, quando acabou a União Soviética, eles menosprezam o papel dos soviéticos, dos comunistas, na vitória da Segunda Guerra Mundial. Eu não sei se nós temos notícias sobre a Ucrânia especificamente, eu não lembro se eu pautei, né? Especificamente não. Você quer trazer alguma atualização, professor? Não, há uma declaração do maior opositor ao Zelensky, né, nessa onda aí de que ele não tem legitimidade. O nome dele é Viktor Medvedchuk. Ele é membro de uma oposição chamada Uma Outra Ucrânia é Possível. Então você veja que ele é um cara progressista, né? É o slogan do Fórum Social Mundial, um outro mundo é possível, né? Ele declara claramente: Zelensky não tem mais legitimidade e isso pode levar a uma anarquia e até a morte total da Ucrânia. Então nós precisamos sempre lembrar, hoje é o 15º dia que o Zelensky venceu o seu mandato presidencial e ele tem zero de legitimidade. É isso. Perfeito. Vamos continuar girando, aproveitar nosso tempo aqui, a gente fala sobre a Europa agora. É o país. Nigel Farage, que é o principal promotor do Brexit, explode a campanha de Rishi Sunak ao anunciar a sua candidatura. É um político chamado de populista, representando o partido Reforma, UK, com uma bandeira anti-imigração. Mas é bom salientar que essa última pesquisa realizada ali no Reino Unido prevê uma vitória histórica para o Partido Trabalhista, professor. Nós vamos falar da eleição na Inglaterra, que é uma eleição importante. Mas nós vamos falar mais, a partir de amanhã, começa a grande eleição do Parlamento Europeu. Eu vou explicar na medida do possível, vamos pautar amanhã e vamos pautar sexta. Sexta a gente só fala 3 notícias, porque é um programa mais curto. Mas uma dessas será a eleição à direita, aqueles 2 partidos de extrema-direita. Eles estão divididos, mas eles fazem campanha juntos, né? Eles marcham separados e golpeiam juntos. Esse é o slogan militar para quando você não faz uma coligação, mas tem os mesmos objetivos, né? Foi aquele comício em Madrid que a Marine Le Pen foi convocado pelo Vox. Eles são de partidos diferentes. Esse cara, né, um homem de extrema-direita, não sei se ele é mais à direita que o Sunak, ele disse que tinha dito: eu não serei candidato. Agora lançou a candidatura dele, começa a angariar simpatizantes. Isso não atrapalha o favoritismo do Partido Trabalhista inglês, que já não é mais o grande Partido Trabalhista, que já foi um partido de centro-esquerda,
hoje é um partido de centro-direita. Inclusive, a ala progressista do Partido Trabalhista inglês, eles chamam de Labour, né? Trabalho em inglês, está sendo perseguida, né? Pelo líder do partido, que deve virar primeiro-ministro, porque as pesquisas dizem que vai ser avassaladora a votação. Agora, entendam bem, igual a eleição nos Estados Unidos, a eleição no Partido Trabalhista inglês não vai ser porque o pessoal gosta e ama o Partido Trabalhista. É um voto de repúdio e para impedir que os conservadores continuem, eles vão votar igualzinho os progressistas nos Estados Unidos. Eles não têm nenhum amor pelo Biden, mas eles fazem da eleição no Biden o voto anti-Trump, o voto antifascista. Agora, infelizmente, igual os democratas nos Estados Unidos, esse Partido Trabalhista não é um partido progressista, né? Este cara que aparece no vídeo, ele não ameaça os trabalhistas, ele ameaça o Sunak. Então pode ser que tenhamos um resultado trabalhista em primeiro, este cara em segundo e o Sunak em terceiro, amargando a maior derrota conservadora desde que Margaret Thatcher foi eleita em 79. De lá para cá, eles nunca tiveram uma derrota como vão ter agora. É isso por hoje, Thalita. É isso por hoje. Nessa nossa meia hora, você fica super bem informado em relação às principais notícias do mundo e com o professor Legiane Mirham.